Oi, meus físios de plantão, depois de quase 6 meses sem pisar o pé aqui nesse podcast. Hoje voltamos e, para quem não sabe, infelizmente a Aline teve que sair do nosso curso, espero que ela volte um dia. Mas estou aqui com meu colega Nicolas, que vai representar aqui no nosso Fala Físio. E aí, Nicolas, empolgado? Nossa, empolgadíssimo. É um prazer dividir a mesa aqui com vocês, com a professora Cíntia, né, minha colega Esther. E vamos começar então essa conversa? Vamos! Bom, então, já dei um pequeno spoiler aqui. Gostaria de apresentar a todos vocês a professora Cíntia. A gente vai chamar ela de professora porque a gente já tem essa intimidade de sala de aula mesmo, né? Por favor, Cíntia, se apresente, fale um pouquinho sobre a sua história, de onde você vem. Pode falar, tá? Eu vou deixar você falar. Obrigada, meninas. Obrigada pela recepção calorosa. Parabéns pelo projeto, primeiro. Vocês são ótimos. Essa iniciativa é muito bacana. A gente traz para fora da sala de aula um conhecimento, isso é muito legal e é um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Então, eu sou a professora Cíntia. Eu tenho mais de 15 anos de experiência na fisioterapia. Eu vim do interior de Minas Gerais, meu sotaque não vai me deixar mentir. Mas eu já sou naturalizada aqui em Brasília, né? Eu já estou aqui há 14 anos. Eu hoje estou no serviço de atenção domiciliar na Secretaria de Saúde do DF e estou na docência. Então, assim, eu conjugo duas coisas que eu gosto muito de fazer, que é a assistência fisioterapêutica com a possibilidade de levar um pouquinho das minhas experiências e casar a teoria e prática com os alunos na sala de aula. Certo, professora, muito obrigada por ter vindo. Quase que esse episódio não saiu, né? Foi complicado, um marca e desmarca. Mas eu quero saber como é a sua convivência aí, né? Com esses pacientes restritos ao leito. Quero que você me conte aí como é o seu dia a dia com eles. Então, desde o começo da minha vida profissional, eu sempre tive envolvida com pacientes que tinham essa restrição importante de mobilidade. Então, os atendimentos domiciliares, eles fazem parte da minha rotina profissional desde do meu primeiro mês de trabalho, né? Porque lá em Minas eu comecei fazendo atendimentos domiciliares. E eram pacientes que estavam impossibilitados de comparecer à clínica para fazer sessões. Foi aí que começou essa minha relação, né, com pacientes neurofuncionais e com pacientes em atenção domiciliar. E, assim, eu comecei a perceber a importância de garantir para esses pacientes, mesmo com essa restrição de movimento, que eles conseguissem ter qualidade de vida, né? Prevenir as complicações, para que a gente conseguisse, apesar da restrição de mobilidade, inserir esses pacientes na rotina, diminuir o impacto dessa imobilidade na limitação de participação desses pacientes. Então, assim, é um assunto que eu sempre busquei, por estar sempre envolvida nesse cuidado, eu busquei aprender, eu busquei estudos e estou sempre procurando assim, as melhores práticas para dar qualidade para o meu paciente. Imagino que seja difícil mesmo. São vários impactos na vida da família desse paciente, na vida dele mesmo. Alguns a gente sabe que desde o início ele já vem com alguma restrição de mobilidade, uma condição de saúde um pouco mais grave, mas muitos também passam por algum trauma na vida. Algum acidente, alguma coisa, ou passando por uma doença mais prolongada. E sobre esses impactos que esses pacientes apresentam e tudo, quais são os principais, assim, principalmente na visão tanto do paciente, como você conversa com eles, o que você sente deles, quanto da família? O paciente restrito ao leito, ainda que temporariamente, né? Porque às vezes a gente tem aquele paciente que está ali com aquela restrição de mobilidade, mas depois do processo de reabilitação ele vai retomar a vida normal. Sim. Agora, alguns pacientes, a gente tem algumas condições neurodegenerativas, esse paciente vai para o leito e ele tende a permanecer, às vezes, com uma progressão de redução de mobilidade, né? O paciente que fica limitado ao leito, ele está mais suscetível a algumas complicações, né? Tanto do sistema osteoarticular, osteomioarticular, né? A gente tem impactos em perda de massa muscular, em limitação de amplitude de movimento. Quando a gente vai reabilitar pacientes que às vezes passaram por internações prolongadas, a gente tem limitações, por exemplo, a limitação em dorsiflexão é extremamente comum no paciente de internação prolongada, né? Então, a gente tem, além dessa repercussão, né, no sistema
locomotor do paciente, esse paciente ele é mais vulnerável a complicações respiratórias, né? O paciente horizontalizado, a gravidade pesa mais sobre o tórax, ele acaba ventilando menos, ele acaba tendo uma predisposição maior de acúmulo de secreções. Ele é um paciente que essa perda muscular, ela também compromete a musculatura respiratória, então às vezes a tosse é menos eficaz, né? A questão cardiovascular também fica comprometida. A gente tem uma redução de retorno venoso, a gente tem uma alteração de frequência cardíaca, o paciente perde condicionamento cardiovascular, né? E além do impacto emocional, né? O paciente restrito ao leito, ele acaba ficando isolado, né? Ele deixa de participar das atividades. Às vezes, um paciente com cognitivo extremamente preservado e uma limitação motora, né? A gente também lida com esse desafio da questão emocional também. Existe uma predisposição também às lesões de pele que esse paciente tem. Então, a gente tem as lesões por pressão como um fator assim, bastante frequente em pacientes acamados. Né? A gente tem uma estimativa da Organização Mundial de Saúde que cerca de 3 milhões de pacientes tenham lesões por pressão por estarem restritos ao leito. Então, também é uma complicação bem importante. É resultado, né, do posicionamento, é resultado do comprometimento circulatório, é resultado de uma série de fatores, né? Professora, e essa questão de lesão por pressão, quando o fisioterapeuta não está lá ou quando não tem alguém da área da saúde, vocês passam alguma orientação para o familiar tá trocando esse paciente a cada alguns minutos, a cada horas? Como é que funciona? Sim, a gente orienta a mudança de decúbito, assim, o protocolo, a gente tem a alternância de decúbitos a cada 2 horas, né? Algumas famílias, é interessante que algumas famílias fazem um reloginho e colocam na parede, sabe? O contexto do cuidado domiciliar do paciente acamado, ele é bastante diverso, mas ele também é muito interessante. A gente também aprende muito com os cuidadores, né? Então, às vezes, é uma outra coisa que acontece. O paciente é completamente restrito ao leito, ele é dependente de um cuidador, né? Então, ele tem essa dependência de alguém para fazer essa mudança, para fazer a troca de fralda, quando é o caso, para fazer a oferta da dieta. Então, enfim, é uma pessoa funcionalmente dependente, né? E a gente vê as mais diversas orientações. A gente costuma trabalhar com essas orientações muito enfaticamente, né? Porque o paciente ele precisa de um mínimo de mobilidade. A depender do nível funcional dele, a gente faz essa orientação. Se ele é um paciente que tem uma mobilidade ativa preservada, pelo menos alguma, a gente orienta, embora os pacientes... É interessante que o paciente que se move de maneira voluntária, autônoma, ele tende a permanecer na mesma posição, às vezes, mais do que aquele paciente que depende de um terceiro para ser mobilizado. Porque o terceiro, ele sempre vai lá mobilizar o paciente. Mas o próprio paciente, às vezes, aquela postura para ele é tão cômoda que ele não vira. Ficar só ali. Ele fica só ali. Então, assim, é um desafio também. Mas a gente deixa essa orientação, a gente orienta a proteção das preeminências ósseas, a gente orienta, porque o trabalho do paciente restrito ao leito, ele não é só do físio. Ele é do enfermeiro, ele é do nutricionista, né? Então, assim, várias especialidades, é multidisciplinar esse cuidado. Ele, para ser integral, ele precisa ser multidisciplinar. Então, a gente garante um aporte nutricional adequado para esse paciente, uma hidratação adequada para esse paciente. Então, de maneira assim, a minimizar a repercussão da imobilidade no tecido da pele, para diminuir essa predisposição. E aí, o posicionamento é fundamental. A gente orienta o posicionamento funcional para evitar a hiperextensão de articulação. Hiperextensão de joelho é extremamente frequente. Principalmente com tantas fraquezas musculares, né? Muito. Devido a essa situação. Então, essas hiperextensões podem até gerar uma certa complicação para ele. Esse paciente ele precisa manter-se ativo de alguma forma. Ainda que seja minimamente, né? A gente tenta manter o máximo de tempo esse paciente com mobilidade ativa, mesmo dentro das limitações dele. Né? E, às vezes, existe uma questão de medo. Às vezes, o cuidador não quer mexer porque tem medo de machucar. Às vezes, o paciente... Às vezes, existem algumas questões, por exemplo...
algumas alterações cardiocirculatórias, que vão trazer alguma necessidade de repouso. Vou colocar assim, às vezes uma fratura, precisa ficar em repouso. Aí é um repouso que é um repouso demais, sabe? Então, é muito importante a gente passar por esse paciente para dosar o que ele pode, de fato, fazer. Sim. Porque, às vezes, ele vai fazer um repouso a mais, ele vai ter uma imobilidade desnecessária, né? Então, assim, é uma fratura de fêmur, mas tornozelo a gente pode mobilizar. Sim. Então, assim, só que a gente é que tem essa visão, né? Então, é muito importante o acompanhamento fisioterapêutico do paciente restrito ao leito. Gente, uma coisa que eu noto em todo mundo que já passou por aqui, o tanto que a fisioterapia é acolhedora. Em tudo, todo mundo que vem aqui, tudo envolve outras pessoas pra gente se acolher, né? Pra gente ter um resultado final. Igual você tá falando, outras equipes, enfermagem, né? Então, a fisioterapia pra todo mundo que vem aqui, eu fico chocada. Eu acho que até a própria família, né? É, com Porque certeza. o que a gente busca é A que o gente acolhe paciente, mesmo. que o paciente tenha toda a sua independência de volta, por qual seja a situação em que ele se encontra. Então, a família também faz parte desse processo. Faz. Então, às vezes, a gente passa algumas orientações de coisas que a família pode ir ajudando ao longo do tratamento. Imagino que seja uma Faz uma intervenção diferença importante, ali. né? É uma ferramenta fantástica. Eu falo isso para os alunos em sala de aula. A maior ferramenta que a gente tem nas mãos é a educação em saúde. Às vezes, a gente subestima muito essa prática, né? E eu costumo brincar, às vezes, mas a gente vai lá e vai fazer uma palestra e tá tudo certo. Gente, né? A educação, ela é transformadora, né? Então, assim, é por meio da comunicação. Então, assim, você orientar um cuidador, sabe? Então, a gente, quando eu vejo alguns pacientes, mesmo né, os mais antigos, até os atuais, quando eu vejo o cuidador, quando eu vejo o cuidado, a capacitação do cuidador, sabe? Cuidando daquele paciente. Dá um orgulho, sabe? Porque a gente vê, a gente fala, olha, como funciona, né? Como esse paciente está bem. E como os cuidadores que se envolvem e que aceitam essas orientações, são receptivos, aderem muito bem às orientações que a gente dá. Como que isso impacta muito positivamente na recuperação do paciente. É notável isso. Não, isso é muito interessante. Falando do desenvolvimento do cuidador, notei que na sua fala você levantou 2 pontos muito importantes. Primeiro é o medo de mobilizar o paciente e tudo, e da importância de mobilizar o paciente. Então, a gente tem que encontrar o meio termo. E também de condições de fratura, pacientes, por exemplo, cardiopatas, que a gente tem que ter um certo cuidado quando a gente vai mobilizar. E aí eu queria saber um pouco mais sobre essa mobilização. Qual é a importância dela mesmo para o dia a dia do paciente, se a gente pode, por exemplo, tirar ele do leito, levar para outro ambiente, mesmo sem a presença de um profissional de saúde. Quais são alguns equipamentos, provavelmente, para ajudar nisso ali no dia a dia, porque às vezes a gente não tem alguém ali que tem aquela força física para mobilizar o paciente. O que a gente pode fazer, então, para melhorar essa mobilização do paciente com a segurança dele? Vamos lá, um dos fatores que a gente trabalha muito é a capacitação do cuidador, quanto o que a gente pode e o que a gente não pode fazer, né? Então, assim, multiprofissionalmente a gente faz essas orientações, né? A gente tem uma questão do paciente restrito ao leito hoje, até que ela até extrapola um pouquinho o nosso tema, mas é a necessidade, às vezes, de contenção no leito de alguns pacientes, né? Por proteção de dispositivos, então, às vezes, isso é necessário. E o fisioterapeuta, ele se incomoda profundamente com o paciente contido. Embora, às vezes, a gente saiba que, em um determinado momento, numa determinada ocasião, é necessário, né, para manter algum dispositivo. Mas a gente, quando... a minha prática envolve também muito a abordagem de cuidados paliativos, e aí a gente proporcionaliza algumas medidas. E a gente até tem proporcionalizado, enquanto equipe multiprofissional, a instituição de alguns dispositivos para o paciente. Porque até que ponto eu instituí um dispositivo que, a princípio, é terapêutico, mas que eu preciso conter o meu paciente, até que ponto isso vai trazer benefícios ou isso vai trazer, isso vai prejudicar a qualidade de vida do paciente. Fica numa balança, né? Mas assim, isso é muito individual também, sabe? Como eu falo para vocês, a gente tem as diretrizes de conduta, né? A gente não trabalha sem o respaldo e sem um norte, então a gente sempre vai pautado por evidência, a gente sempre vai pautado por aquilo que a gente sabe que traz melhores resultados para o paciente, mas cada caso é um caso. Então a gente precisa individualizar muito essa prescrição.
E aí, a depender do nível de mobilidade do meu paciente, eu vou fazer essas orientações. A gente capacita muito o cuidador, principalmente para cuidado com a própria postura, sabe? A gente sabe que o nosso trabalho é fisicamente esgotante, né? Os pacientes são pesados às vezes e a gente precisa utilizar o que a gente aprende na faculdade em biomecânica também a nosso favor. O nosso corpo é a nossa alavanca. Então, se eu, de fato, for fazer toda a força que eu preciso fazer, eu não vou dar conta. Então, eu tenho que saber fazer a força. Então, a forma com que eu me posiciono me dá mais vantagem mecânica para eu ter mais força, né? Mas para eu ter mais desempenho na minha atividade muscular, né? Então, assim, a gente usa os nossos conhecimentos ao nosso favor também, não só para posicionar o paciente. Então, a gente faz essa orientação do cuidador de como posicionar, como transferir, né? Transferência de decúbitos, a gente ensina para o paciente, a gente ensina o paciente como ajudar, porque às vezes o paciente faz uma força contrária ao que a gente está fazendo por medo, então a gente vai dando essa segurança. Então, assim, normalmente, na minha prática, eu sempre faço, o cuidador acompanha, e aí eu ensino para ele fazer, sabe? Porque pode tirar o paciente do leito sem a presença do profissional de saúde? Deve. Porque esse paciente tem que sair do leito sempre que ele puder. Né? Então, é possível transferi-lo para uma poltrona, é possível transferi-lo para a cadeira de rodas, é possível fazer um passeio matinal, ainda que na cadeira de rodas. Então, assim, eu oriento isso muito. A cama, o leito, ele é necessário, né? O paciente tem uma restrição, ele vai ter que ficar lá. Mas sempre que possível, eu vou sair de lá. Então, é um paciente que ainda tem alimentação via oral, e é possível tirar ele do leito, deu a hora do almoço, vamos botar ele na cadeira e vamos levar ele para a cozinha, para almoçar junto com todo mundo. Tem a questão da socialização também, que é muito importante, né? Isso, o impacto emocional da restrição ao leito para o paciente é muito grande. Então, a gente diminui isso um pouquinho quando a gente aumenta o nível de participação do paciente. Então, essas transferências, a gente trabalha com o cuidador, com o próprio paciente, para sempre que possível tirá-lo do leito, sempre que possível fazê-lo participar das atividades domiciliares, sociais, e mais quando não é possível, porque às vezes alguns pacientes já não têm um nível de colaboração que vai permitir isso, né? Alguns pacientes já têm, às vezes, um comprometimento cognitivo importante. A gente tem situações, como eu disse, temos diretrizes, mas temos também que analisar cada caso e avaliar o que é melhor para aquele paciente. Aí a gente orienta. Mobilizações, né? O melhor posicionamento, essas trocas de tempos em tempos, quando o paciente precisa de um terceiro para fazer essas trocas. E é mais ou menos assim que a gente vai. Legal. Professora, e a gente falando sobre essa dificuldade que o fisioterapeuta tem, né, por conta do peso ali do paciente, e como é o seu emocional? Porque eu acredito que você já viu vários e vários pacientes, já teve pacientes que se reabilitaram e também teve pacientes que talvez partiram aí. Quero saber como é o emocional do fisioterapeuta nessa situação. Pergunta sensível, hein? A terapia tem que estar em dia, né? Bom, vocês sabem que eu sou uma pessoa que se envolve muito com o que faz, né? Semana passada a gente queria chorar. Isso. Eu coloco muito o coração no que eu faço, porque eu faço de fato o que eu gosto. Tanto em sala de aula quanto com o meu paciente. Às vezes eu conto o caso de um paciente de sala de aula e o olho enche de água, assim, porque eu me lembro de uma história. Então, assim, eu costumo dizer que se não for para me envolver, nem vou, sabe? Então, é uma coisa que eu gosto. Tem gente que tem mais facilidade de se envolver e tem pessoas que preferem não se envolver tanto. Isso também é muito de cada um, né? Não existe o certo e o errado, existem só preferências mesmo. Mas é um trabalho a gente conseguir manter o emocional legal. Porque eu costumo falar muito, às vezes, com os alunos que a gente já está no estágio, e aí, ai, meu Deus, mas o caso desse paciente, eu falo, gente, é um caso complicado? É um caso complicado. Mas, assim, olha que bom, ele está aqui, está com a gente. Então, vamos dar para ele um momento legal? Então, é isso que eu penso com relação ao meu paciente. Por mais que a gente tenha quadros clínicos graves, quadros clínicos progressivos, então, assim, eu penso que o momento da fisioterapia tem que ser o melhor momento do dia do meu paciente.
sabe? Eu quero fazer diferença na qualidade de vida dele. Eu quero mostrar para ele que ele pode mais. Eu quero aproveitar todo o potencial dele. Certa vez eu sentei uma paciente na beira-leito mesmo, de uma maneira super simples, uma paciente, e a gente utilizando a biomecânica, né, e a física, eu consegui equilibrá-la de forma... Ela tinha relatado para mim que não conseguia sentar sem apoio nas costas. E eu ajeitei ela direitinho, distribuí o peso entre os iscos, ajudei ela a achar o centro de gravidade e ela ficou. A irmã dela saiu correndo lá de dentro para tirar uma foto, porque fulana ficou sentada sozinha. Então, assim, gente, a gente mostra para o paciente que ele consegue. Isso é muito bom. Eu saí de lá realizada, porque já tinha tempos que ela queria sentar e foi o momento que ela conseguiu. Então, assim, a gente se depara com quadros clínicos delicados, mas quando a gente vê, apesar de um quadro clínico delicado, esses ganhos que né, assim, às vezes parecem pequenos, isso enche o coração da gente de felicidade. Eu perguntei isso porque essa semana mesmo eu vi um vídeo de um rapaz que ele é bem famoso, que ele ficou tetraplégico após ele foi pular num lago e bateu a coluna, alguma coisa assim. Eu sei que ele ficou tetraplégico e aí essa semana ele conseguiu ficar em pé. E a fisioterapeuta, assim, derramando em lágrimas. Eu pensei, seria eu, com certeza. A gente chora com o paciente porque é muito e tá tudo bem. emocionante, né? Não tem o que fazer. Muito interessante a gente estar falando do papel do cuidador, do papel do fisioterapeuta, da equipe multiprofissional. Só que a gente também tem, principalmente hoje em dia, um acesso a soluções tecnológicas interessantes no cuidado de pacientes restritos ao leito. Quais são alguns equipamentos que você pode citar para a gente e fazer até uma comparação de condições, às vezes, de um paciente que tem uma condição financeira um pouco mais difícil ou de pacientes que não têm essa condição mais restrita? É isso, nesse complemento da gente, né, usar a biomecânica ao nosso favor, por causa da possibilidade de mobilização, né? A gente tem o mercado hoje tem vários dispositivos que retiram o paciente do leito, dispositivos que possibilitam o paciente sentar, às vezes pacientes extremamente restritos. Então, a gente tem camas extremamente tecnológicas, né? Que fazem elevação, que fazem inclinação. Então, assim, temos muitos modelos modernos no mercado. Embora a gente também saiba que nem tudo é acessível para todo mundo, né? Verdade. Mas, então, assim, a gente tem os guindastes de transferência para pacientes que são mais pesados, ou que às vezes não tenham um suporte familiar ou de cuidador, de muita gente para poder fazer essa mobilização. Esses guindastes variam de soluções tecnológicas bem rudimentares a questões muito... já muito automáticas, muito automatizadas, né? A gente tem possibilidade de alguns aparelhos, algumas atividades, né? Alguns exercícios de mobilidade cardiovasculares, a gente pode fazer no leito. Então, a gente tem algumas soluções. Eu costumo trabalhar com um cicloergômetro pequenininho, que a gente faz no leito mesmo com o paciente, quando a gente ainda não pode sedestar, mas sempre que possível eu verticalizo o paciente, porque... né, verticalizar é muito importante. E a gente tem soluções, assim, super interessantes manufaturadas, né? A gente tem... o pessoal construiu um dispositivo de PVC para o paciente poder sentar no leito. Pode colocar a imagem, por favor? Que é extremamente interessante. A gente tem um dispositivo tecnológico, um cicloergômetro por guindaste, monitorado, bem, né? Bem... uma solução já bem avançada, muito moderna, até o próximo, que é o contraste, né? um apoio não menos eficiente, né? Possibilita esse paciente ficar em sedestação Muito quando ele não possui controle de tronco, né? Então, assim, super caseiro, né? Muito interessante. O próprio cicloergômetro, existe um cicloergômetro feito de PVC, assim, bonitinho, que eu já vi. Então, assim, a gente tem uma variedade de recursos muito grande, né? No posicionamento do paciente, a gente tem apoios, né? Mais diversificados. Então, a gente tem muitas almofadas que a gente consegue adaptar. Então, assim, a gente tem soluções que a gente consegue adquirir
e tem soluções que a gente consegue construir, né? O fisioterapeuta é um profissional muito criativo. A gente, às vezes, tem que Usa criar criatividade para tudo. muita coisa. Mas a ideia é que, apesar da restrição ao leito, esse paciente mantenha-se, a gente reduza ao mínimo o impacto da imobilidade, né, na capacidade funcional desse paciente. Esse é o nosso objetivo maior. Professora, você sempre trabalhou com adultos, nunca com o público. Não, O público eu foi, trabalho calma com aí. pet também. Vamos cortar aí. Vamos voltar. Você sempre trabalhou com os pacientes adultos e a parte pediatra, a parte das crianças ali. Olha, até pediatra. Na verdade, vou voltar lá em Minas Gerais. Eu sabia. Não ia ter como fugir. Eu sou fisiogeral, né? Assim, então, quando a gente se forma, a gente acaba tendo que a gente tem que ser versátil, né? E hoje, eu não consigo ter uma preferência, acredita? E hoje eu tenho, assim, o privilégio de trabalhar com uma população diferenciada. Eu atendo crianças que foram deshospitalizadas após internação prolongada, porque nasceram com malformação, ou porque tiveram complicações pós-parto, enfim. Eu pego essas crianças pós-deshospitalização e a gente tem ganhos maravilhosos no domicílio, né? Eu tenho uma criança que outro dia a mãe dela estava me recordando que eu tô com ela desde 4 meses. Ele fez 4 anos. E a gente engatinhou em casa, a gente andou em casa. Entre internações e deshospitalizações, essa criança foi ganhando. E é maravilhoso ver o crescimento. Até idosos, bem idosinhos, né? Já, assim, em fim de vida, por senilidade mesmo. A gente acompanha essas famílias, a gente dá o suporte. Então, eu também tenho, assim, essa gratidão por participar desse momento tão íntimo de uma família, né? Que é o cuidado domiciliar em fim de vida. Isso é muito legal também. Então, eu gosto de tudo, sabe? Mas eu tô sempre na neuro. Tem sentido pra todo mundo, né? Tem sentido para todo mundo. Principalmente pros neuros, né? Bom, como não é segredo, tem até alguns seguidores aí acompanhando que são alunos meus. Acho que eu te entendo quando a gente fala sobre docência, é uma área completamente diferente da fisioterapia. Ainda é o cuidado com pessoas de uma forma diferente, mas fiquei muito curioso em saber por que a senhora voltou para a sala de aula. Falei que não ia chamar de senhora, mas não tem como, né? Quando falo de professor, Capô. é uma questão mais de respeito do que de idade. Então, por que você voltou para a sala de aula, tá lá com a gente na Universidade Católica de Brasília, um ganho enorme pra gente, né? Graças a Deus. Então, sempre gostei muito de docência, sempre estive envolvida, né? Como eu já contei para vocês, desde a minha formação. Mas um tempo, de fato, eu fiquei fora. Mas eu sou uma pessoa um pouco incomodada com as coisas, sabe? Com algumas... Eu acho que a gente tem que sempre buscar aprimorar, sabe? E uma das coisas que às vezes desperta é uma coisa que me deixa inquieta, é o perfil profissional, sabe? Eu sempre eu sempre contestei as coisas, eu sou uma pessoa muito questionadora. Então, eu vou atrás, eu quero melhorar. Zona de conforto não é um lugar onde eu me encontro. Eu sempre quero passar dela um pouquinho. Eu sou um pouco estranha nesse sentido. E eu sempre... A minha avó falava assim comigo. Essa aí quer mudar o mundo. Essa aí quer mudar o mundo. Mas, assim, a gente sabe que a gente não vai mudar o mundo. Mas a gente consegue fazer um pouco dessa mudança com educação, né? Eu percebo o impacto gigantesco da educação na mudança de comportamento. Eu acho que a única forma da gente mudar o comportamento, da gente transformar, é através da educação. Então, assim, eu estou desde o ano passado, eu voltei desde o ano passado para a docência, por convite de um colega muito especial. Aí eu acabei indo para a Católica e gosto muito de estar lá, né? Gosto muito de estar com vocês lá. Tento contribuir ao máximo, trazendo a minha experiência prática.
gosto de casar as duas coisas. Não me vejo fazendo uma coisa só, porque eu acho que a assistência, ela acrescenta muito na docência, e a docência, e acreditem, o quanto vocês acrescentam na minha parte prática, na minha parte assistencial. O quanto eu tenho que retomar algumas coisas, o quanto eu tenho que rever algumas evidências, que às vezes por não estar envolvida muito todo dia naquela prática, né, eu acabo tendo que retomar. Então, assim, o ambiente acadêmico, ele é um ambiente de muita troca. Então, eu acho que ele também é um ambiente para a gente fazer diferença. E eu acho que é isso que a gente busca, sabe? Despertar essa inquietação em vocês também, é um objetivo. E eu vejo, assim, que vocês respondem muito legal a isso, sabe? Vocês dão um feedback para a gente muito positivo. Quando a gente passa uma atividade, vocês trazem, vocês inovam, vocês enchem a gente de orgulho. Então, assim, eu me sinto muito realizada profissionalmente também por estar na docência. Eu sou meio suspeito para falar da Universidade Católica de Brasília. Já é o meu segundo curso que eu faço lá. Me formei em física lá primeiro, então conheci toda a parte de números e equipamentos. Agora eu estou conhecendo a parte de cuidado de pessoas. E o que me levou a escolher a Católica foi principalmente a integração que o curso faz com a clínica que a gente tem lá, né? Então, a gente vê o atendimento ali ao público desde que eu me entendo por gente, que eu visito a Católica, né? Vamos chamar de velho agora, mas tá tudo bem, né? Eu chamo ele de velho. Mas sempre vejo muito movimentado, estudante para todo lado, fazendo estágio, professores ali, equipamentos. Por mais que a gente saiba que o investimento, alguns equipamentos são caros, tudo mais equipamentos ali ao dispor da população e tudo. E eu acho que o estudante que se forma na Católica, ele consegue ter esse contato com a prática todos os dias ali, direto, e eu acho que ele já vai pronto para o mercado de trabalho. E aí eu acho que isso é um grande diferencial lá para quem vai para a Católica. E eu até achei que era novo, né? O Rainan que me falou que, assim, sempre teve a clínica de fisioterapia. E além da qualidade de tudo que vocês proporcionam pra gente, a qualidade de vocês incentivarem a gente. Vocês incentivam em tudo. Tudo que eu quero fazer, eu falo, Rainan quer, e ele fala, tenta, que vai dar certo. Então, é parabenizar vocês mesmo, pela qualidade de serviço, pela atenção que você tem, você principalmente, né, que a gente veio passando aí por umas semanas emocionantes com alguns alunos. Então, é um agradecimento. A gente faz, é um reflexo, isso você falou dentro da aula, a gente também tem um reflexo de vocês, professores. Ai, obrigada. Tá emocionando. Obrigada, obrigada. É que eu lembrei daquele dia que você falou, né, sobre a gente, o nosso grupinho, a gente tá sendo um reflexo um do outro. Mas é tudo que vocês estão ensinando pra gente mesmo. Obrigada. Eu me sinto muito honrada em compor a equipe, né? Eu me formei eu não sei se vocês já viram a Unileste, no site da UBEC. Eu me formei na universidade, que é mantida pelo UBEC também, lá no interior de Minas Gerais, né, Nicolas? Só que assim, em 2005, né? Faz muitos anos. Mas eu não sei se eu acho que na época já era mantida pelo UBEC. Eu sou da segunda turma de fisioterapia. Estar docente na Católica nesse momento me traz essa questão do de volta para casa. Isso é muito legal, sabe? Isso é muito legal. Então, assim, é meio sonho. Eu, às vezes, me pego pensando na figura dos meus professores na época. E aí, eu tenho aqueles em mente que... Alguns eu sei que ainda estão na Unileste. E aí, eu penso que, gente, é neles que eu também vou me espelhar. Então, assim, quando eu penso também que lá na frente vocês vão ter um pouquinho de mim na parte profissional de vocês, valeu. Valeu o meu percurso por aqui, sabe? A gente deixa as marcas da gente nesse sentido. Então, eu aprendo com os meus pacientes em fim de vida que isso é uma das coisas que a gente tem que pensar na vida da gente, sabe? O que eu tô deixando, né? E isso é uma coisa importante. Então, eu também me sinto, assim, muito grata e muito honrada por fazer parte da equipe. E, de fato, eu tento levar o meu melhor para vocês. Ai, que bom. Saibam, sempre. Uma coisa que eu não posso deixar de falar é que esse ano, né, a faculdade, a Católica, ela conseguiu colocar o estágio pra gente, né, pro noturno, que tá sendo muito interessante ver que a clínica tá enchendo. É mais difícil pra comunidade estar à noite, né? A gente até pensou que talvez não daria certo, mas assim, a gente lá de cima, lá, quando a gente vai pra aula, a gente olha e vê que tem pacientes
para agregar, né, pra gente, porque sabe que a gente trabalha o dia todo e à noite trabalha o dia todo. E à noite, às vezes, é mais difícil, né? Às vezes a gente tem que largar ali o emprego para fazer o estágio. E esse ano a Católica conseguiu colocar o estágio para o pessoal do noturno. Tenho muito orgulho também de fazer parte desse processo, né? De estar envolvida com a área da neurologia lá no estágio do noturno. Eu compartilho pacientes com vocês lá na clínica. Então, alguns pacientes meus eu indico, eu recomendo e alguns têm ido. Então, tem sido muito legal esse link. Eu vejo o ganho dos pacientes. Outro dia eu estava vendo uma apresentação do seminário e a descrição da avaliação do paciente que eu avaliei. Ai, me emocionei. Falei, gente, muitas emoções. Obrigada. Falo muito obrigada, porque assim, uma avaliação muito bem descrita, né? Outra coisa que eu gosto muito da docência é ver vocês na teoria, fazer as disciplinas teóricas com vocês e pegar vocês no estágio. E ver vocês na prática no estágio. Então, assim, é uma oportunidade maravilhosa que eu tenho, né? De conseguir ver, concretizar aquilo que a gente discutiu em sala. Então, eu tenho muito orgulho dos alunos que eu vi na teoria, que eu estou vendo na prática agora. Eu fico imaginando vocês lá já, e eu sempre falo, olha, quando a gente estiver lá, então dou uma série de exemplos. Então, assim, é muito interessante esse link, essa conexão. Eu acho que eu gosto muito de conectar, sabe? Pessoas, situações. Quando é para crescer, essa questão, você falou que o físio, ele agrega muito, né? Gente, não dá para ser só. Ninguém é só. Ninguém consegue sozinho. A gente sempre tem que ter apoio. E rede a gente constrói. Então, a gente tem que ser um objetivo essa construção de rede. Então, sempre que possível, eu tento linkar vocês. Eu tento fazer coisas interativas e conexões. E isso é muito bacana, muito legal. Mesmo que por sorteio, né? Às vezes. Gente, o Nicolas ganha todos os sorteios. Ah, não. Caramba, supera, não pode. Tá bom, supera. Não vou superar nunca. Pelo menos no primeiro sorteio era um grupo de 6 alunos e a professora escolheu um para poder apresentar o trabalho todo. Aí que o escolhido foi o Nicolas. Amém. Era um trabalho sobre foi bem uma marmelada. Diabetes tipo 1, cara. Era no mínimo 30 minutos de apresentação, só uma pessoa do grupo apresentava. E aí, tava preparadíssima? Preparadíssima, mas nervosa como sempre, nossa, né? sempre. E aí, quando saiu, mano, é o Nicolas. Nossa, eu falei, é o Nicolas que tá gostando aqui, né? E todo mundo comemorando. Nicolas, você sabe que você é muito bom, não tem jeito. A gente prefere que zona de conforto. Foi o que eu falei, né? Eu já faço todo dia, então tá tudo bem. Mas esse outro sorteio foi o pessoal da comissão de formatura que foi lá, sortearam um brindezinho. Aí, em 28 pessoas saiu meu nome, mas eu já sabia que ia ser eu já tinha falado pro colega já. Não, eu não tenho essa sorte. O próximo é o Nicolas vai participar. Não, eu não tenho essa sorte. Sabe o bingo da barraquinha da igreja? Não, nem isso, gente. Queria agradecer a sua presença aqui. Tenho certeza que a nossa conversa ela vai ser inspiradora para outras pessoas, tanto para futuros fisioterapeutas quanto para futuros professores também, porque a gente sabe que nem todo mundo que se forma ele vai seguir, às vezes, o caminho da aplicação ali em clínica ou hospitalar, mas sim pode voltar para a sala de aula, um mestrado, um doutorado, então muito importante. Também queria agradecer a minha colega de mesa, pode me chamar mais vezes, viu? Estou aqui à disposição de vocês. E a gente sabe que é um tema muito sensível quando a gente fala de paciente restrito ao leito. E é importante a gente conhecer um pouco mais, até porque tem muita gente que está ouvindo a gente que pode ter um familiar, um amigo nessa situação. E saber que tem pessoas como você, não falei senhora, hein? Como você, cuidando com tanto carinho, tanto amor, com tanta entrega, igual você falou. Isso é reconfortante. E saber que tem várias Cíntias aí, seja no âmbito particular, no âmbito público, cuidando aí dos nossos entes queridos, nossos amigos. Então, muito obrigado pela sua presença aqui. Gente, eu que agradeço. Agradeço demais o convite. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa de vocês. Eu quero, de fato, que as pessoas pensem que a restrição ao leito, a limitação da mobilidade, ela aumenta as chances da gente ter prejuízos funcionais. Mas a gente precisa
utilizar todas as ferramentas que a gente tem para a gente garantir qualidade de vida para esse paciente, porque é possível a gente manter qualidade de vida, mesmo com o paciente restrito ao leito. E que o nosso momento com o paciente seja sempre um momento leve, né? Porque por mais que seja uma situação delicada, porque por mais que seja um contexto frágil, quando a gente consegue fazer diferença positiva e tornar alegre, fazer aquele momento da nossa intervenção um momento prazeroso, um momento gostoso, então é isso, a gente já faz a diferença. Faz muito bem para o paciente, mas faz muito mais para a gente. Podem ter certeza. Então, assim, que essa sementinha do cuidado e da dedicação fique no coração de cada um de vocês. Muito bom. Nicolas, não adianta você falar. Lá Eu vem. quero vir de novo. Você não vai sair daqui. Você só sai daqui se, sei lá, o mundo acabar. Mas muito obrigada por ter topado essa loucura minha aí, que você sabe que eu Tamo junto. coloco vários projetos e enfio meus amigos tudo. O que for possível. Professora, muito obrigada mesmo por ter vindo. Desculpa, né, a demora pra gente conseguir marcar esse podcast, mas Todo mundo muito aconteceu e foi atarefado. incrível, gente. E você que tá assistindo, compartilha, curte nosso vídeo, manda aí pro seu amigo da faculdade que tá precisando descobrir tudo sobre a fisioterapia. Obrigada. Valeu! Tchau, pessoal.